Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi um conflito que ocorreu no Oriente Médio, entre agosto de 1990 e fevereiro de 1991, e teve como causa a invasão do Kuwait por tropas do Iraque. Primeiramente, é necessário compreender o contexto das relações diplomáticas entre as nações do Oriente Médio durante a década de 1980. O nosso ponto de partida vai ser o ano de 1979, devido a dois acontecimentos marcantes. O primeiro foi a ascensão de Saddam Hussein ao poder do Iraque. O segundo foi a Revolução Islâmica, que entregou o país às mãos de radicais islâmicos e que fez com que os Estados Unidos perdessem um importante aliado nessa região. O Iraque recebeu empréstimos do Kuwait e da Arábia Saudita, nações vizinhas, ambas com o interesse de enfraquecer os titãs, que governavam o Irã. O conflito estendeu-se até 1988 e terminou com um impasse, pois nenhuma das duas nações conseguiu se impor militarmente. O conflito se encerrou sem conquistas significativas, mas o Iraque enfraquecido economicamente, diplomaticamente e militarmente. Era necessário recuperar a economia do país rapidamente, principalmente porque Saddam Hussein ainda desejava colocar o Iraque em uma posição de supremacia no Oriente Médio, e para isso ele precisava construir o exército de seu país. A recuperação da economia do Iraque seria realizada por meio da venda de barris de petróleo, a mercadoria mais valiosa do país. Era de interesse do Iraque que o preço do petróleo estivesse elevado, mas a realidade era outra. Por influência dos Emirados Árabes e do Kuwait, o preço do petróleo em 1990 tinha despencado de 21 dólares para 11 dólares. O Kuwait começou a cobrar do Iraque os empréstimos concedidos durante a Guerra Irã-Iraque. Contudo, Saddam Hussein não queria pagá-los, pois entendia que tinha lutado na guerra para defender os interesses em comum do Iraque e do Kuwait. As negociações entre Kuwait e Iraque tinham mediação dos Estados Unidos, mas fracassaram. Com isso, Saddam Hussein ordenou a invasão do Kuwait, e ela foi iniciada em 2 de agosto de 1990. O Kuwait foi rapidamente dominado, por ser um país pequeno e ter defesas militares muito simples. Além disso, o Iraque era uma das maiores tropas do mundo naquela época, possuíam por volta de 1 milhão de soldados. O Iraque dominou o Kuwait em cerca de 12 horas e forçou a família real a se refugiar para a Arábia Saudita. A ação militar iraquiana alarmou as grandes potências ocidentais, inclusive os Estados Unidos, porque por meio dela o Iraque passava a controlar cerca de 20% das reservas de petróleo do mundo e passava a representar uma ameaça real para a Arábia Saudita, a grande aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio. Sendo assim, os Estados Unidos e o Reino Unido passaram a ser favoráveis a uma intervenção estrangeira para forçar as tropas iraquianas a se retirar do Iraque. A ONU teve a primeira ação, reprovou a invasão do Iraque e exigiu a retirada imediata das tropas iraquianas. Intervenção norte-americana. A invasão do Kuwait motivou o então presidente norte-americano George Bush a ordenar uma intervenção militar contra o exército iraquiano. O envio de tropas norte-americanas para o Iraque foi iniciado no dia 7 de agosto de 1990 e tinha como objetivo resguardar a soberania saudita e impedir um eventual ataque iraquiano. A resposta iraquiana ocorreu com o anúncio de anexação do Kuwait, transformando-o na 19ª província do Iraque. Tropas de outros países começaram a ser enviadas para a Arábia Saudita,
e uma coalizão internacional começou a ser formada com soldados de 34 países e que contou com aproximadamente 750 mil soldados, sendo a maioria deles de soldados enviados pelos Estados Unidos. A liderança das tropas estacionadas na Arábia Saudita foi entregue ao general Norman. Negociações com o Iraque estenderam-se pelos meses seguintes, mas como não houve acordo, o Conselho de Segurança da ONU, no dia 29 de novembro de 1990, emitiu a Resolução 678, que autorizava a intervenção militar internacional caso as tropas iraquianas não saíssem do Kuwait até o dia 15 de janeiro de 1991. Como as tropas iraquianas não foram retiradas do Kuwait até a data limite, os Estados Unidos iniciaram a intervenção na Guerra do Golfo por meio da Operação Desert Storm. A partir do dia 17 de janeiro de 1991, os Estados Unidos deram início a uma sucessão de ataques aéreos que se estenderam durante 42 dias e foram responsáveis por prejudicar severamente o poder dos iraquianos. Durante esse período, os ataques liderados pelos norte-americanos conseguiram destruir a força aérea iraquiana, assim como também destruíram as defesas antiaéreas deste país. A última etapa dos ataques aéreos consistiu em enfraquecer o poder de fogo terrestre dos iraquianos por meio de ataques frequentes. Esses acontecimentos aconteceram em 3 etapas que se estenderam de 17 de janeiro ao dia 23 de fevereiro de 1991. A última etapa da Operação Desert Storm teve início em 24 de fevereiro e ocorreu por meio do ataque terrestre das tropas de coalizão internacional, que contavam com o apoio fundamental do ataque aéreo. Nesse momento, parte considerável da infraestrutura do exército iraquiano tinha sido severamente danificada pelos ataques aéreos e isso facilitou o sucesso. A campanha terrestre de coalizão internacional estendeu-se por menos de 100 horas. Esse foi o período necessário para as tropas lideradas pelo general Norman conseguirem forçar as tropas iraquianas a retirarem-se do Kuwait. Os que sobreviveram aos ataques iniciaram uma fuga desorganizada de volta para seu país. Isso forçou o Iraque a aceitar as resoluções da ONU e, assim, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, anunciou o fim da campanha militar contra o Iraque no dia 28 de fevereiro de 1991. As tropas iraquianas, enquanto se retiravam do território haitiano, acabaram incendiando cerca de 700 poços de petróleo. Os incêndios estenderam-se por todo o ano de 1991 e o último incêndio só foi apagado no dia 6 de novembro. Ao final dos incêndios, o Kuwait perdeu cerca de 1 bilhão de barris de petróleo, o que correspondia a até 2% das reservas do país. Consequências da Guerra do Golfo. Centenas de pessoas morreram, dentre elas civis e militares. Milhares de mísseis foram usados e o mundo presenciava pela primeira vez uma guerra com a cobertura total da mídia. A TV transmitia, às vezes, ao vivo, bombardeios, mortes e destruições. O Kuwait perdeu quase 10 bilhões de dólares com a queda da produção do petróleo, mas voltou a ser independente. O Iraque sofreu sanções econômicas e os Estados Unidos conseguiram despertar o ódio em mais gente. Não podemos esquecer do desastre ambiental que a guerra trouxe. Quando o Iraque se preparava para se retirar do Kuwait, incendiou poços de petróleo e o óleo derramado no Golfo Pérsico destruiu a vida de centenas de animais.